Olá! Como que eu cultivo hoje as minhas orquídeas aqui na casa da minha mãe na fazenda? Eu vou mostrar para vocês e vou explicar a diferença do cultivo em árvore ou tronco morto, né? Você pode cultivar em tronco morto também, e a diferença em vaso. Vou fazer uma prática de como que eu planto as orquídeas aqui também. Então já aproveita, se inscreve no canal, ative o sininho para sempre você participar dos vídeos que eu estou postando. O que eu tenho que observar quando eu estou plantando uma orquídea em árvore viva ou num tronco morto? O tronco morto é bom que você coloque em árvores de grande durabilidade. Eu vou deixar aqui as árvores que são boas para você estar plantando. Porque orquídeas duram assim anos. De uma geração para outra o pessoal vai deixando orquidada, né? Como eu recebi de uma geração para outra o meu lá de casa. Então as árvores têm que ser muito duradouras. E quando for plantar em tronquinho morto, tirar aquela casca, porque senão ela solta e a orquídea vai desenraizar, depois tem que enraizar novamente, tudo em orquídea é muito lento e atrasa a floração. Então o que você tem que observar para ter orquídeas assim lindas, sempre floridas? São 4 técnicas, você precisa ter cuidado e fazer as 4, não é uma ou 2 ou 3, as 4 juntas. O que é? O ambiente. O ambiente tem que ser numa árvore que bata luz indireta, não é sol pleno e também não é uma copa muito fechada que não tem luz nenhuma, porque senão ela não vai florescer. Então, luz indireta. A ventilação já tem da árvore, a umidade do ar já tem, então a gente tem que preocupar com o ambiente. Quando você for colocar, eu vou mostrar que ela tem que ficar firme. A luz, então a gente viu isso. Aí tem que ter cuidado com o quê? O ipê, por exemplo. Se você for plantar no ipê, ele é uma planta que cai as folhas no inverno. O meu aqui dá certo porque eu tenho outras árvores do lado. Então a orquídea não vai ficar direto no sol em uma determinada parte do ano. Então nós falamos agora do ambiente. E nós vamos falar da segunda técnica. O que a gente tem que observar? É a rega. Você precisa regar as orquídeas em tronquinho ou em árvore. Pode ser uma vez por dia. E quando, por exemplo, porque geralmente as orquídeas eu não gosto de regar todos os dias. Quando está em vaso, dia sim, dia não. Mas as em árvores, como venta muito, é mais luz, então você pode regar todos os dias de manhã, tá? Rega todos os dias de manhã, não rega à tardezinha, não rega à noite, porque a orquídea é muito propensa a fungo. Qualquer horário até meio-dia. Chegou o inverno, então você vai regar dia sim, dia não, ou vai passar 2 dias. Dia que chove, não rega. E a regrinha é aquela: raiz secou, regar, raiz secou, regar. E geralmente a gente precisa regar todos os dias. Se você vê que a raiz ainda está úmida, rega de um dia sim, um dia não. Então sempre observar a rega. E uma coisa muito interessante quando você planta orquídea em árvore é que orquídea Phalaenopsis e Vanda, elas precisam de alta umidade do ar. Procure plantar elas mais próximo do chão, que a umidade do ar é maior. Ainda mais Vanda. Eu gosto de plantar bem perto do tronco, perto do chão, que as raízes, elas entram para dentro do chão e absorvem água e nutriente, então elas dão bem mais flores. Então nós já falamos do primeiro item, que é o ambiente, o segundo a rega, o terceiro a adubação a cada 15 dias. Orquídea não é uma flor que vem cheia de flor se você não adubar. Então a cada 15 dias uma boa adubação. Eu uso aqui esse adubo, que é o Nutriorg. Quarto ponto, controle de pragas e doenças. Então vocês vão ver que geralmente pode acontecer de vir ou ácaro, ou fungo, cochonilha. Então as orquídeas, como as outras plantas, podem ter alguma praga ou doença. Controla desde o início, porque se você não observar isso, então a doença ou a praga vai infestando toda a planta, as plantas ao lado, e não vai dar certo. Praga ou doença, combater no início. Vocês não precisam preocupar com o mofo que dá na época de chuva, ou se você rega a flor, que é aquele mofo acinzentado, que é umas pintinhas que dão principalmente Phalaenopsis branca, de cor clara. Por quê? Passou a época da chuva, aquilo vai embora. Aquilo é combatido com um fungicida sistêmico, que é um agrotóxico que a gente não vai usar. Então não tem necessidade de preocupar com aquela outra. O restante, todas as outras a gente tem que olhar.
Então vamos ver como que você vai colocar a sua muda, ou se você tiver um vaso na árvore. Primeira coisa, você vai tirar todo o substrato se for vaso. Esse aqui é um cake, é uma muda que eu peguei aqui. Então eu fiz a torção, peguei da minha pata de elefante, essa mudinha de chuva de ouro. Fiz a torção com ela molhada e agora eu vou afixar aqui na árvore. Como que você vai fazer? Não precisa colocar nada. Se você tem dificuldade de regar todo dia, aí você pode colocar ou meia fina. Eu até fiz um vídeo aqui no YouTube, eu vou deixar o link na descrição abaixo e o card aqui para vocês verem. Vocês podem proteger as raízes para não ter que regar todos os dias com meia fina, lugar da meia fina, ou sombrite mais aberto, ou então fibra de coco, tá? Eu geralmente não coloco nada, porque elas enraizam assim muito bem e não coloco nada. Tem que ser firme, com arame encapado ou barbante. Não pode ser com arame sem encapar, porque quebra as raízes. Então você vai fazer firme, não é estrangular a planta. E aqui, ó, entre o caule e a raiz. Aí você não vai estrangular a planta, é firme. Orquídea não gosta, planta nenhuma gosta de ficar balançando. Ela dificulta o enraizamento, tem que ser bastante firme. Se precisar, coloca 2 cordões, não tem problema. Então você vai fazer desse jeito. Agora, o que você vai fazer? Agora você vai regar e já vai entrar com adubo. O Nutrior que é enraizador, então a planta vai enraizar rapidinho e bem forte. E isso, qual que é a diferença de você plantar orquídeas em árvores vivas ou em vaso? Em vaso, além desses 4 pontos, você tem que acrescentar a umidade do ar, porque as orquídeas precisam de estar sempre acima de 50% a 60% a umidade do ar. Tem um aparelhinho que chama higrômetro, ele é muito baratinho, é tipo 25, 30 reais na internet. Então você tem que conservar essa umidade do ar. Então a umidade do ar, você tem que ver a questão de vaso e substrato. O substrato não pode ficar velho, a cada 3 anos, 4 anos está trocando. Eu cultivo em brita, então o cultivo em brita, a brita não fica velha, né? Então você tem que ver a ventilação, não pode ser um lugar muito abafado. O cultivo em vaso, além desses 4 elementos, você tem que acrescentar então a ventilação, a umidade do ar, a questão de vaso e substrato. Se você ficou com alguma dúvida no vídeo, deixa nos comentários abaixo que eu respondo. Curta o vídeo e compartilhe para uma pessoa que você conhece que gosta de orquídeas. Gratidão por ter visto esse vídeo, um beijo e até o próximo vídeo!